contas. E isso veio à tona porque durante muitos anos está estabelecido no consenso, no senso comum de que quando uma pessoa tem uma diferença de idade com outra, essa relação é baseada no interesse. E eu pergunto a você aí de casa, você acha mesmo que diferença de idade pode ser um problema em um relacionamento? Você acha mesmo que todo relacionamento que tem duas pessoas com diferenças de idade está baseado em interesse? E se essas duas pessoas têm a mesma condição financeira? Qual seria a base disso? Assunto para a gente descomplicar e começar a desconstrução do preconceito a partir de hoje. A nossa psicóloga maravilhosa, Janaína Ferreira, já está aqui com a gente. Oi, Jana, boa tarde. Boa tarde, parabéns, toda linda. Claro que eu trouxe presente, né? Gente, ela não existe, gente. Dizem que, diz a etiqueta que presente a gente tem abre, que abrir, né? Então, eu vou abrir agora, eu vou vir mais para trás aqui. Minha diretora está dizendo que eu estou muito perto de você. Ó, diretora, eu vou abrir, Jana, porque eu estou entendendo que é um livro. Sim. E se ela está me dando um livro, gente, é para melhorar o meu conhecimento, gente. Ai, meu Deus, essa me conhece mesmo. Olha o livro que ela me indicou. Talvez você deva conversar com alguém. Esse livro eu comentei com ela que eu queria ler. Jana, tu não existe não. Pega nos detalhes. Vai ser maravilhoso, porque Obrigada, esse livro, para quem quiser também, é bem indicado. É uma psicanalista americana e ela fala de assuntos do consultório dela. Casos, dificuldades, melhoras. É bem interessante. Eu amei, tá? Depois eu quero dedicatória. Você botou embalado, não tinha comprado ainda. Pois é. Tava esperando seu prazer. Mentira, não sabia não, mas eu amei. Jana, a gente vai falar hoje sobre um tema que, como eu disse na abertura do programa, continua sendo preconceito. Existe uma ideia pré-estabelecida lá atrás, do tempo dos nossos, né, avós, seja lá tataravós, de que quando tem uma diferença de idade, há por trás algo maior e não é sentimento, é interesse. Foi uma construção dessa ideia, né, Jana? A gente fala muito de construção social, né, Fernandinha? E aproveitando isso que você está dizendo, o que é que a gente precisa entender? Que as relações, no bom sentido, elas são feitas de interesse. Então, assim, eu me interesso por alguém, porque se alguém está apaixonado por mim, porque se alguém me encanta de alguma forma, porque eu admiro essa pessoa. Só que as pessoas começaram a entender e colocar como sendo pejorativo algumas questões de interesse. E quando se fala disso, da relação de idade diferente, há um preconceito, uma ideia preconcebida, acreditando que aquela pessoa que é mais velha tem poder, tem dinheiro e está ali numa desigualdade na relação. Sim. Então, as pessoas mais próximas dizem, também é porque pode, é porque está bancando, é porque isso ou porque aquilo. A gente via muito isso quando era homens com mulheres. Hoje em dia já há uma mudança. Também tem mulheres com pessoas mais novas. E aí o preconceito é dobrado, né? Porque a mulher, antigamente, ela era considerada como não pode separar, não pode ter relacionamentos com pessoas mais novas, não pode. Então, agora que começa tudo isso, começa a vir quebrar esses tabus que você está me falando. Eu lembro de quando a mãe do Neymar começou a namorar um rapaz bem mais jovem. Nossa, foi uma coisa, meu Deus, não sei o que, ele é um interesseiro e não sei o que. E começaram. E eu disse, você tá vendo que é preconceito para os dois lados, né? Se é um homem que namora com uma mulher mais nova, é porque ela é interesseira e é porque ele quer exibir um troféu. Esse é o julgamento. Se é uma mulher mais nova que namora um menino, é porque ela tá bancando o menino, porque ela quer um novinho e por aí vai. Tem uma música que tá fazendo mais sucesso, Jana, nem sei se você já ouviu, mas se chama O Dono da Lancha, é o Cabeça Branca. E na história da música diz assim, o dono da lancha é o Cabeça Branca. O champanhe quem banca é o Cabeça Branca. E a novinha, na hora da selfie, junto com as amigas, o coroa não aparece. Então já reforça esse estereótipo. A gente se diverte com a música, acha engraçado, mas reforça a história de que uma relação de idade e coloca a cabeça branca, às vezes a pessoa é super jovem, tem cabeça branca, por N motivos, é como se reforçasse o interesse financeiro. Isso, né? E quando a gente fala de interesse financeiro, isso é muito escutado na sociedade, como uma construção social também por muito tempo. A gente falava, deu o golpe do baú, casamento por interesse. E agora a gente entende essa questão, como você está dizendo, do cabeça branca, dos homens mais velhos que tem. A gente não pode deixar de considerar
que em determinadas relações o interesse talvez seja esse mesmo. Sim. Né? A gente não pode ser bobinha para dizer assim, ah, não, só existe hoje relacionamento por amor. Mas existe isso também em relação de mesma idade, né? Essa é a questão, né? A gente não pode negligenciar e entender que as relações, elas podem acontecer desse jeito, inclusive na mesma idade. Mas que a gente precisa avaliar que a relação de parelhas diferentes pode acontecer e não ter esse interesse por trás. E sim um desejo, uma vontade de ficar ou de estar junto com alguém. Chegou uma pergunta aqui pra gente, Jana. Desirê, dá tempo? Ela disse que a pessoa, não sei se é a pessoa, diz que é uma mulher, né? Estou nesse dilema, porque eu mesma tenho preconceito. Recentemente, uma pessoa mais nova se declarou. Ou seja, mexe com a autoestima. A gente tá falando, gente, de uma construção social de anos, dizendo que não pode, que é errado, que é interesse. E você acreditar no sentimento do outro, às vezes fica difícil mesmo, né, Jana? E quando ela fala disso, então a crença, que é muito forte, de que a pessoa mais jovem não pode se apaixonar por uma pessoa mais velha, termina considerando tantas coisas. A família, o que vai falar, meus amigos, o que vão falar, será que realmente é interesse, será que não? E aí entra todas as dúvidas baseado nessa construção. Mas o que a gente precisa entender é que necessariamente não tem um padrão para se cumprir. Fernandinha, nos Estados Unidos, a gente vê que as relações são relacionadas à homogamia. Então, as pessoas se apaixonam por pessoas muito parecidas ou iguais. Mesma idade, mesma situação financeira, vida, né? Várias coisas nesse sentido. O Brasil é muito miscigenado. Então, aqui é heterogamia. A gente vê vários tipos de casais, com padrões de vida diferentes, com raças diferentes, com jeitos diferentes. Então, é importante a gente entender que isso é mais leve aqui do que propriamente em outras culturas. E deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Eu já estive nesse preconceito aí, não é? Eu fui casada durante alguns anos com um homem muito mais velho que eu, 20 anos mais velho que eu. E ele não me bancava em nada. Todas as minhas contas eram pagas. Todos os carros que eu troquei foram pagos com meu dinheiro. Mas eu só escutava, é porque banca ela, é porque... E não é fácil, viu? Você estar nessa seara e você dizer, mas não é isso, gente. Será que eu vou ter que andar com minha conta bancária? Será que eu vou provar? Será que eu vou ter que expor coisas na minha vida? Então, não é fácil estar do lado de quem escuta. Não é fácil estar do lado de quem é julgado. Então, presta muito atenção quando você for falar de alguém, dos motivos pelos quais essa pessoa está junto da outra. Qualquer coisa que não seja envolvida sentimento é julgar o outro e isso dói, isso machuca. E eu passei por isso muitos anos. Uma telespectadora, inclusive, está dizendo justamente isso. O esposo dela tem 56, ela tem 35. E todos dizem que eu vivo com ele por interesse. A família dele mal fala comigo, olha só. Eu tô com ele há 11 anos, a nossa filha tem 9 anos, mas ele mal me banca. E a família pensa que me banca em tudo. Porque muitas vezes, até no relacionamento de mesma idade, o casal compartilha a vida. A gente tinha que falar um dia de finanças aqui, viu, vamos Janaína? Vamos a gente tinha que falar de fidelidade financeira, de partilha financeira, porque muitas vezes as pessoas confundem as coisas, Finanças está entre os 10 maiores problemas de um casamento. Então, a gente realmente é um assunto muito difícil e que precisa ser falado. Quando ela diz isso, a gente vê o preconceito da família, né? Há 11 anos que eles estão juntos, tem uma filhinha dessa relação, então ela está provando dia após dia que quer ficar com essa pessoa, que tem outras coisas além dessa questão da idade, né? Então é importante que a sociedade possa abrir, enxergar com os outros olhos, conversar, perguntar, para depois entender o que está acontecendo e não julgar. Outra coisa é com relação à maturidade. Nem sempre a maturidade está relacionada à idade. Tem pessoas que vão ter, sei lá, 60 anos. Aí você diz, não, vou me relacionar, que agora eu quero um relacionamento com uma pessoa madura. Mas a gente não sabe o que é que aquela pessoa efetivamente pensa, sente, se comporta, né, Jana? Então, não relacionar a idade é questão da maturidade, não, né, Jana? Nem sempre está relacionada a isso. Depende muito das experiências da vida, né? Sobre isso. Então, muitas vezes, uma pessoa mais jovem teve experiências mais difíceis, que cresceu mais, que teve mais necessidade de se individualizar. E aí, depende de como esse outro viveu. Então, a maturidade tem a ver com as nossas experiências. Uma telespectadora comenta sobre a experiência justamente que ela teve namorando uma pessoa mais velha. Ela teve um relacionamento com uma pessoa 20 anos mais experiente que ela.
Eu tenho 21, ele 41 e eu afirmo com toda certeza. Foram os anos mais felizes da minha vida. Idade é só um número e é possível ser feliz, sim. É sobre isso, né, Jana? É possível. O que é que a gente precisa entender? Esse exemplo é tão bom, Fernandinha, porque na realidade o que é que a gente precisa entender? Para um casal ficar junto, o que vale são os valores, as pessoas partilharem dos mesmos sonhos, desejar as mesmas coisas e não o que a gente tem falado aqui sobre a questão da idade. Aí, como você falou, nessa seara tem algumas coisas diferentes, porque a diferença de idade, por exemplo, proporciona algumas coisas diferentes. Uma pessoa de 21 anos, ela tem um grupo de amigos de 21 anos. Uma pessoa de 41 anos, ela tem um grupo de amigos de 41 anos. E isso proporciona uma diferença aí que precisa equilibrar. Uma pessoa de 21 anos está sonhando com faculdade, com vestibular, com um primeiro emprego. Uma pessoa de 41 anos já tem uma vida formada, já é estabelecida. Então, em algumas questões, a gente não pode deixar de considerar que termina gerando aí algumas dificuldades, que se o casal está pronto a organizar isso, pode funcionar muito bem. É sobre isso, tá? Esse é o nosso Descomplica, que tem justamente essa ideia de trazer luz para temas que muitas vezes você vai na onda do senso comum, você vai carregando de geração em geração e não para pensar mais profundamente sobre determinadas questões. Jana, você sabe que a gente te ama. Muito obrigada. Eu adorei vir aqui no dia do seu aniversário. E eu adorei o meu presente. Sabe quando você já está ansiosa para ler? Estou ansiosa para começar, porque é uma terapeuta que fala sobre o terapeuta dela e sobre a vida de todos nós. Isso. Tô doida pra ler. Agora vai fazer a dedicatória. Tá certo. Viu, meu amor? Beijo, princesa. Janaína falou aí em faculdade. A escolha de uma faculdade, você tá pensando em quê? Tá pensando no futuro, porque é uma escolha do seu futuro, não é mesmo? Então, quem procura formação é porque quer mais conhecimento.